Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TW Winecast. Eu sou o sommelier Evandro Segato e hoje, junto com o Maureen Stork, nós vamos estar falando aqui de uma vinícola incrível, numa região fantástica, que me surpreendeu e com certeza vai surpreender vocês também, caso vocês ainda não conheçam. Nós estamos aqui na adega do Castelo St. Andrews, em Gramado, que é a nossa sede. Essa adega que é considerada uma das 100 melhores adegas do mundo pela revista Wine Spectator. E aproveito para convidar vocês, quando estiverem aqui em Gramado, que venham visitar o Castelo St. Andrews, se puderem, se hospedem no castelo. Nós fazemos todas as sextas-feiras aqui o Terroir Wine Experience, que é uma degustação de vinhos, todas as sextas-feiras às 18 horas, que além de quem está hospedado, é possível, se você está em Gramado, em outro hotel, passeando de passagem, pode comprar o ingresso e vir aqui fazer a degustação conosco, conhecer a adega, conhecer o castelo. Também podem se hospedar, também podem vir só para jantar no Primrose, que é um dos restaurantes também super premiados, renomados. E a nossa convidada hoje eu estou com muita expectativa. Muito especial, Segato. Marina Libardi, representando a vinícola Quinta Dom Bonifácio de Caxias do Sul. Aliás, Caxias, que já foi um dos grandes polos, continua sendo em termos de produção da uva no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas por razões de posicionamento da região se distanciou, mas tem na Quinta Dom Bonifácio um ícone, um representante bastante interessante. E a Marina, assim como o irmão, né, Marina, que é o enólogo, é uma família. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado quando visitei pelo contexto todo entre a produção, os vinhos, que é a grande vedete da vinícola, e também o enoturismo. Acho que é a proposta que eles desenvolvem, e ela vai nos contar um pouco sobre isso. Obrigado por estar aqui, Marina. Bom, pessoal, agradeço o Segato e o Maurênio pelo convite. É um privilégio hoje estar conversando com vocês e falando um pouco da vivência e do negócio, então, da Quinta Dom Bonifácio, que é um negócio familiar. Estamos hoje localizados em Caxias. Os vinhedos nós temos desde o ano de 99, são 60 hectares, entre as propriedades de Santa Lúcia do Piauí e Galópolis, que é são bairros, né, e distritos de Caxias. São os topos mais altos assim, da cidade, em torno de 790 a 810 metros de altitude. Esse é o nosso posicionamento, né? E hoje a gente tem um enfoque realmente na produção local. A gente não compra uva de terceiros, então somos uma vinícola com o terroir genuinamente caxiense, né? A gente resgata isso na produção não de vinho de mesa, mas de vinho fino, né? Centrado somente na produção de uvas viníferas. São em torno de 16 variedades. Algumas certamente se sobressaem, né? Na elaboração de espumantes e vinhos tintos. Temos um enfoque muito grande na preservação ambiental e a gente transmite isso nos nossos rótulos, na roupagem, nos produtos turísticos que a gente criou. E está esperando realmente que os consumidores conheçam e degustem os produtos e tenham essa vivência que a gente gosta de transmitir. Marina, nós, dentro do nosso TWE, a gente tem entrevistado diversas vinícolas, assim, e todas familiares, como é o caso de vocês, né? E todas elas têm, surpreendentemente, apresentado algum aspecto próprio ou inovador, ou a conjugação das duas coisas. No caso de vocês, que chama muita atenção essa questão da natureza, e vocês traduzem isso no próprio rótulo, né? Que o Raiz, por exemplo, traz isso, né? Da onde veio essa inspiração? Mas é bom só explicar também, essa pegada da natureza não quer dizer que vocês produzem os vinhos naturais, né? Porque senão às vezes as pessoas podem confundir isso. Exatamente. Não, a produção na nossa região, de forma natural, ela realmente é muito complicada, muito difícil. Então, nós utilizamos defensivos, né? E a gente tenta, agora falando nesse gancho do natural, né? Nós usamos alguns processos, como um tratamento de calor, onde a gente passa o trator mais ou menos a 100 graus, né, com um jato de vapor no vinhedo, que a gente consegue eliminar alguns tratamentos de defensivo, porém não todos. Numa safra, por exemplo, de índice pluviométrico médio, assim, mediano, a gente consegue eliminar uns 5 tratamentos de defensivos. Mas o restante a gente ainda mantém. Mas já é uma evolução muito grande, a gente considera, né? Uma evolução muito grande.
O Raiz, que é o vinho top da vinícola atualmente, a inspiração dele foi justamente a uva Taná, que é uma uva muito representativa para nós, sem dúvida é a uva de melhor qualidade que nós temos no vinhedo de Santa Lúcia. Ela atinge um grau de maturação entre 23 e 24 grau babo em todas as safras, que isso reverte em torno de 14 a 14,5 de álcool. É considerado vinho nobre, né? Em todas as safras a gente consegue esse Taná nesse índice de qualidade. E optamos em chamar de raiz justamente por ser a sustentação de uma empresa, né? Essa uva, sem dúvida, é a sustentação da vinícola Quinta Dom Bonifácio, a mais representativa. E a uva que entrou para o vinho raiz, ela é da safra de 2020, que foi uma safra emblemática, né? Sem dúvida, foi a melhor safra em 100 anos que tivemos no Brasil. Colhemos os grãos mais maduros, fizemos microvinificações, assim, e hoje temos o vinho raiz, que traz a raiz estampada no rótulo, por ser isso que eu falei para vocês, a sustentação do nosso trabalho. Na verdade, a família de vocês tem a relação com o plantio e com a própria vinícola, né? Vocês, pela informação que nós temos, vocês produzem os próprios vinhos, em torno de 150 mil garrafas, e o excedente é vendido, até porque a área plantada é bastante importante, né? Em torno de 60 hectares, né? Isso. A nossa família não era do segmento vinícola. Nós entramos no segmento da uva em 98, 99. O meu avô, a vinícola é da parte da família da minha mãe, né? É Vergani, o nosso sobrenome por parte de mãe. O meu avô sempre foi agricultor, mas sempre trabalhou com vinhedos de uva americana, né? Naquele formato latada, naquele formato antigo de condução. Hoje os nossos vinhedos são Y e espaldeira, né? Quando o meu tio, então, que foi quem começou o projeto vitivinícola, falou para o meu avô que isso ia acontecer, ele disse: tu tá louco, tu nunca vai conseguir evoluir nesse segmento, porque a uva vinífera ela produz pouquíssimo, ela rende pouco, ela não tem retorno financeiro. E era a visão do meu avô, que sempre viveu disso, e entregava literalmente a uva dele para cooperativas, né? E sabe-se quando ia receber. Então era um processo, uma coisa antiga que, graças a Deus, hoje mudou muito, né? Mas então foi investido no ano de 98 e 99 em vinhedos num processo bem moderno de vinificação para a época, né? Em parceria com uma vinícola de Bento Gonçalves, onde até 2004 nós vendemos toda a produção de uva para eles. 2004 e 2005 foram excelentes safras, as vinícolas encheram os tanques, né, de vinhos de muita qualidade, mas é aquela lei da oferta e da demanda. Depois o vinho realmente não teve a saída esperada e o preço da uva começou a baixar muito. Então nós nos vimos realmente assim obrigados a fazer toda a cadeia produtiva dentro da nossa propriedade. Estruturamos uma vinícola pequena de mais ou menos uns 50 mil litros e começamos nesse pavilhão. Hoje, na nossa obra, no nosso prédio atual, esse pavilhão está inserido, a gente quase não consegue perceber que existiu ali um espaço menor. Mas nós iniciamos nesse processo, vinificando 50 mil litros, metade disso espumante brut e outra metade vinho merlot. Uma questão interessante, Segato, acho que você já teve a oportunidade de conhecer a vinícola também. Vocês têm uma relação com a arquitetura bem legal, né? A vinícola é uma vinícola que se percebe, assim, aliás, Galópolis é um distrito interessante, com uma característica bem italiana, e quando começa a subir ali aquele espaço entre a rodovia e a vinícola, chega na vinícola, se defronta assim com um prédio, não vou dizer imponente, mas muito contemporâneo, né? E tem um diálogo muito interessante entre ele e os rótulos e as garrafas. Vocês conseguiram construir essa visão, né? E acho que isso também leva em direção a um produto mais alto, né? Em termos de imagem, de preço. Acho que é esse mercado que vocês estão buscando, né? Exato. Como a gente tem a matéria-prima na nossa mão, a gente elabora os vinhos com os nossos produtos, a gente consegue dimensionar, em função da qualidade da uva, o produto que a gente vai ter no final, né? No final do processo produtivo. E isso realmente é uma coisa muito exclusiva. Não são todas as vinícolas que podem fazer esse dimensionamento, essa colocação da matéria-prima.
Quem idealizou o nosso prédio foi o meu tio, que hoje já não está mais na sociedade da vinícola, o José Vergani, né? Ele saiu da nossa sociedade fazem mais ou menos uns 4 anos, porém foi ele que realmente fez a pesquisa, que inovou. O nosso prédio é todo projetado para vinificação por gravidade, né? A uva entra na parte mais alta, passa pelos tanques. Ou seja, não é só cosmética, tem um fundamento. Exato. Então, na estrutura. Ele foi pensado para que o vinho sofra o mínimo possível com bombas, né? Aquela coisa de fazer muito movimento enquanto a semente está em contato com o mosto. Então, na nossa vinícola, a semente ela é extraída no final do processo e depois que ela é extraída, o vinho é tocado por bomba para os tanques. Mas antes disso, ele é todo conduzido de forma natural, por gravidade, para que essa semente não sofra e não extraia aquele amargor que a gente não gosta no vinho, né? A gente trabalha com praticamente nada de correção no nosso produto, né? Em função desse processo produtivo que tem menos agressão. Agora, esse raiz, ele é um dos meus tanás preferidos. Eu tenho um relacionamento de carinho com ele muito grande. E eu conheci quando eu estive lá na vinícola e me surpreendeu pelo local de Caxias, de conseguir produzir vinhos de altíssima qualidade, talvez até por ignorância e não conhecimento da vinícola. Eu não sabia, experimentei já todos os rótulos são incríveis, cada um com a sua proposta. Hoje nós vamos falar de uns lançamentos que ela trouxe aqui para mostrar para vocês. E enquanto nós estamos falando, eu vou abrir esse raiz para nós provarmos esse taná incrível. Mas o que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu tive lá é que vocês estão preparados para o enoturismo, para receber as pessoas e não sei se está certo o que eu vou dizer, mas vocês não estão na rota, né, dos vinhos, né? As pessoas vêm para o Rio Grande do Sul e vão direto lá para Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Mas vocês estão muito próximos e vale muito, muito a pena vocês virem até Caxias do Sul, que é do lado, e conhecerem a Quinta Dom Bonifácio. Mas vocês não estão, o meu comentário é exatamente isso, vocês não estão bem na rota, mas assim, pode se tornar uma grande rota ali, né? Olha, Segato, estamos realmente contando com isso. Fizemos investimentos para receber as pessoas, temos espaços para degustação, temos um garden também que abre aos sábados com comidinhas e espaços para as pessoas terem muito contato com a natureza, né? Que é isso que a gente preza bastante, o contato com a natureza e a vivência com o vinhedo e o processo produtivo todo. Temos 3 horários de visitação na vinícola, todos os dias, às 10h30, às 13h30 e às 15h30, onde a gente mostra o vinhedo, o processo produtivo e degusta 5 ou mais rótulos. Então, em função dos vinhedos estarem no entorno da vinícola, tem essa vivência, consegue ver os processos de poda, a evolução do vinhedo depois de setembro, né, quando existe a brotação e a floração e a brotação. Então, é realmente um processo muito exclusivo que pode ser visto na nossa vinícola. Com relação a Caxias, nós realmente não estamos inseridos numa rota que seja considerado enoturismo, né? Nós estamos um pouco sozinhos até na nossa região, mas temos uma proximidade com o centro de Caxias, estamos a 10 quilômetros da praça, a 7 quilômetros do aeroporto de Caxias. Então, assim, é um percurso muito pequeno, onde pode-se descobrir muitas coisas também neste caminho. Caxias era o maior polo de produção de vinho, até se descobrir o polo metal-mecânico, né? Então, isso oscilou e mudou um pouco, mas eu percebo uma movimentação muito interessante na cidade, retomando coisas históricas, valorizando fábricas antigas, por exemplo, o Lanifício de Galópolis, né? Nós temos que é uma construção bem italiana, né? Exato, agora com investimento privado, inclusive da família Galó, né? Então, para desenvolver um mall, até um shopping a céu aberto, um museu com as fábricas, com as máquinas do Lanifício. Então, coisas muito importantes aí que estão surgindo para fazer com que o turismo em Caxias tenha uma visibilidade maior. Mas eu queria fazer um comentário nesse sentido. A gente aqui é um hotel, né?
Nós estamos na adega do Castelo San Andres, que é um hotel, e a convivência com o turismo é óbvia, é o nosso negócio. Sim. No turismo existe uma figura que é se tornar destino, né? Eu acho que a Dom Bonifácio vem buscando esse espaço de se tornar um destino, ou seja, eu saio de casa para ir na vinícola, ou eu venho a Caxias para ir na vinícola. Esse é um posicionamento que talvez leve um pouco mais de tempo, mas quando ele consegue ser efetivo, colhe os frutos naturalmente, né? Sim. E essa é uma percepção minha em relação a isso. A pergunta que eu queria fazer também é como que é a questão da internet com a comercialização de vocês? Hoje nós temos uma plataforma de e-commerce que funciona bem, é super acessível para o público em geral, né? Nós temos também os canais de Instagram, WhatsApp, onde a gente atende os consumidores finais e despacha para todo o Brasil os nossos vinhos. Agora vamos falar esse Taná que nós estamos provando aqui. Ele tem 18 meses de barrica, né? De carvalho. Essa aqui já é qual a safra quantas safras vocês já tiveram do raiz? Essa é a primeira safra. Essa foi a primeira safra? Primeira safra, E já demonstra a importância e o carinho que eles têm, porque esse rótulo é fantástico, né? É um rótulo em alto relevo da raiz. E uma das coisas que eu percebo que 18 meses de barrica, a barrica ela realmente está muito bem colocada, né? Assim, a fruta é a primeira coisa que explode na boca. É um vinho super macio, por ser um taná. Às vezes muitas pessoas chegam aqui e ficam preocupadas, falam, não, mas é aquele tanino muito pegado, e ele não apresenta isso. É um vinho que está pronto para beber, né? E o tanino bem polido. Esse taná é dos vinhedos de vocês mesmo? Sim, Maurício, a gente trabalha somente com uvas próprias, né? Esse é um taná do nosso vinhedo de Santa Lúcia do Piauí, uma parcela nós temos em torno de 4 hectares, é uma parcela bem exclusiva, que matura muito bem. E eu não ia sugerir algumas coisas, mas tu explicou muito melhor do que eu, inclusive. Imagina. Este vinho, o nosso taná, ele não é um taná que ele tem uma expressão tânica tão intensa. Ele sempre parece um vinho pronto para o consumo, assim. E o que a gente gosta de fazer na barrica é que ela nunca se sobressaia. Ela sempre venha a agregar a fruta. Coadjuvante. A fruta sempre em primeiro plano e depois a gente percebe a evolução na barrica. A gente não tem nada a esconder no nosso vinho, né? A gente só tem a mostrar. Então a barrica ela sempre vem nesse formato de repente, dar uma domada no tanino, fazer com que ela fique em segundo plano. E os 18 meses de barrica é uma barrica da Segamorô, a ícone é uma barrica mista, onde os arcos são franceses e as tampas são americanas, né? E ela faz justamente isso, ela agrega uma coisa, um tostado, até uma baunilha, porém a fruta está sempre em primeiro plano. Tem uma coloração linda, né? O taná ele tem uma... Agora a barrica não é primeiro uso. Primeiro uso. Primeiro uso, E não aparenta. Mesmo o coco, que às vezes, quando eu vi 18 meses, você acha que vai sair muito na boca e a gente não percebe. Percebe ele bem colocado. Da forma como eu gosto realmente e acredito que a maioria gosta. E é um vinho que, agora eu vou perguntar a sua opinião, mas que eu nem passaria no decanter, né? Eu te digo assim, eu acho que ele precisa, assim, uma meia horinha de decanter, eu acho que sempre facilita qualquer vinho que tenha um potencial de guarda ou um álcool mais alto, que é o caso dele, que tem 14,5, né? Eu acho que uma meia horinha sempre vai beneficiar. Mas este vinho, ele está em garrafa há mais ou menos 1 ano. Eu acho que ele vai atingir o auge dele daqui 2 anos. E eu acho que a gente vai ter um vinho vivo daqui 10 anos. É a primeira safra, eu não tenho histórico disso. Com certeza a gente vai guardar muitas garrafas na vinícola para ver essa evolução, porque a gente gosta de fazer isso em todos os produtos, independente se de guarda ou não. A gente tem um histórico e guarda isso para fazer estudo realmente dos nossos exemplares. Mas o que a gente está esperando do raiz é justamente isso, pelo menos 10 anos de guarda. E me fala desses lançamentos aqui, que esse aqui é lançamento mesmo dessa semana, né? De ontem, precisamente. Deixa eu deixar aberto aqui. Para ser mais exato. Acho que dá para mostrar nessa câmera aqui. Me fala um pouco. Nós temos aqui um Sauvignon Blanc, um Chardonnay
e um blend de quantas uvas esse blend? 7 uvas. 7 uvas. E isso aqui é tudo lançamento novo e são os vinhos de alta gama que vocês estão lançando. Fala um pouquinho de cada um, por favor. Então, ótimo. Esses são os vinhos da linha alta gama, é como chama a linha mesmo. Tá? O vinho tinto, na verdade, ele fazia parte da nossa linha Habitat. Nós desmembramos hoje, então é uma linha única, chama alta gama. 2 brancos e um tinto. Os brancos são varietais, né? O Sauvignon Blanc e o Chardonnay. Todos eles passam por barrica. O Sauvignon Blanc passa 12 meses por barrica e o Chardonnay 18 meses. A característica dos nossos vinhos brancos, eles são muito minerais. Parece até que a gente está mais próximo do mar. Tá? Eles têm até uma salinidade, alguma coisa assim. A fruta, ela vem em segundo plano. Eles são realmente mais minerais. Com a intervenção do carvalho, gente, eu sou suspeita para falar, mas eles realmente estão espetaculares, estão excepcionais, assim. Esse Fumé Blanc, que é como a gente chama o Sauvignon Blanc, é o único no Brasil, sem dúvida. A gente não tem um outro vinho para comparar. E o Chardonnay, de 18 meses de barrica, também não. A maioria dos Chardonnays brasileiros tem de 6 a 12 meses de barrica. Então, são 2 vinhos únicos para serem realmente apreciados. O tinto, que é um corte de 7 uvas, eu não me lembro exatamente quais uvas, Segato, se tu puder me alcançar. Isso. Aqui nós temos Taná, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sangiovese, Malbec, Merlot, Refosco, 7. Isso daí. O corte dele ele foi aprovado entre outros 10 cortes, então eu realmente não estava... iniciamos a venda ontem, então eu não estava me lembrando de todas as variedades. Ele passa 12 meses de esse corte já montado, já feito, né? Ele passa 12 meses por carvalho. Também a barrica ícone da Segamorô, né? Que é uma tosta mista. São aí 2.500 garrafas. Os brancos são menos, são 1.800 garrafas, eu acho, de cada um deles. Né, perguntar aqui, 2020 e 2021. É uma composição de safras, realmente os cachos mais maduros dessas safras. Ontem a gente fez uma entrevista com um arquiteto argentino, o Mário Bormida, que ele participou de vários processos de vinícolas na Argentina. Participou e participa, Salem, tem Sétima. É um arquiteto muito interessante e um profundo conhecedor do vinho. E ele usou uma expressão que eu acho que deve ter te chamado a atenção também, citando o caso de Mendoza, né, que ele citou os oásis, então o Vale do Uco, em determinadas regiões. Aqui no sul, em especial, e é o caso de Caxias do Sul, nós também temos os nossos oásis, né, o Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Monte Belo, Caxias, Flores da Cunha, que embora tenha 30 quilômetros de diferença, mas é um outro contexto. Tu acredita que isso é mais na região de vocês, ali, que é uma região alta, geograficamente bem alta, bem típica e bem própria, né? O produto que tem ali, ele se assemelha aos demais oásis ou ele tem uma característica mais mineral, mais um estilo da região? Falando de oásis, eu acho que cada um tem a sua característica, né? Então é difícil a gente se equiparar assim a uma região produtora. Mas falando especificamente do nosso taná, ele tem uma característica única. Como eu falei para vocês, um tanino mais domado e assim uma expressão de fruta muito mais do que uma expressão animal, né? E até às vezes as pessoas degustam e realmente esperam um vinho extremamente potente, tânico, e até numa degustação às cegas é difícil identificar como um taná. Pela questão do nosso posicionamento de altitude e tal, muitas vinícolas têm bastante problema com a geada tardia, né? Perdem muita produção em função de geada tardia. Nos últimos anos aconteceu muito. Nós, em função do vento, que aqui a gente está bem no topo, os 2 vinhedos são bem no topo dos morros, assim, é um chapadão, né, reto, e logo depois já começa a caída, assim, o vale, né. Por isso que a gente consegue tratar de trator, né, e fazer todo o processo produtivo. Que é bem difícil naquela região, né? Isso. A gente usa muito drone também. Agora até nem tanto, porque, enfim, não são processos que demandam um tempo estreito, né? São processos que têm esse tempo para fazer. Mas quando a gente tem um tempo reduzido de tratamento, por exemplo, nesse período de dormência, onde a gente está retardando um pouco
a floração, a gente usa alguns produtos para que isso aconteça. E a gente prevê uma geada daqui 2 ou 3 dias, a gente não tem tempo hábil para tratar 60 hectares. Então, a gente faz a utilização de drone e funciona muito bem. A gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Agora, eu estava comentando de geada tardia. Em função de muito vento, porque nós estamos numa posição de muita altitude, é difícil nós termos o que o orvalho se deposite. Então, a gente não tem geada. A gente perde, assim, 2%, 3% quando existe uma geada assim na região, porque o orvalho ele não se deposita em função do vento. Então, é um dos benefícios boa, do nosso oásis, digamos assim, né? Sim, sim. E sobre esse novo lançamento, nós vamos fazer aqui uma promoção para vocês. Eu não conheço esses vinhos ainda, porque foi lançado ontem, não degustamos ainda, mas estou muito curioso com a experiência desse corte com 7, conhecer esse Chardonnay, que é a minha uva branca preferida, e um Sauvignon barricado que eu, sinceramente, não me lembro se eu já degustei. Tá? Vai ser estou bastante curioso. Então, nós vamos fazer essa caixa do Terroir Wine Experience com os 3 vinhos para vocês levarem. Aqui embaixo, na descrição, está o contato para vocês pedirem, por R$ 749. Então, R$ 749, vocês só nos pedem e nós entramos em contato com vocês e fechamos o negócio. Eu acho que para quem gosta de vinho, é uma experiência única. Primeiro porque é um lançamento novo e uma experiência que vocês raramente têm um blend de 7, um Sauvignon Blanc barricado. Tá bom assim? Com certeza, uma belíssima experiência. Aqui embaixo tem todas as informações. Se deixar, nós vamos continuar aqui, Marina, por muito tempo, porque eu tenho muita coisa para falar sobre a vinícola. Eu tive lá visitando, degustando todos os vinhos lá com a Marina, conheci todos os ambientes e fiquei bastante impressionado. E como eu falei, como ela está em Caxias, se vocês vêm para Gramado, é fácil de chegar lá. Se vocês estão no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, é fácil chegar lá. É uma vinícola que vale a pena estar no roteiro. Se vem de São Paulo, o aeroporto de Caxias é mais fácil ainda. Isso também. Muito pertinho, exatamente. Você acredita? Isso, 7. 7 quilômetros. 7 quilômetros do aeroporto. Bastante próximo. E se vierem Gramado aqui no Castelo St. Andrews, vai ter os vinhos na carta também para degustar. Marina, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado por esse bate-papo, obrigado pelos vinhos, por nós degustarmos esse Taná fantástico. Parabéns pelo vinho. Curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem. Você ia falar alguma coisa? Sim, gente, queria justamente agradecer a oportunidade, mais uma vez, dizer que é um privilégio ser parceiro do Castelo e a gente está à disposição sempre que vocês precisarem. Vamos fazer um brinde. Obrigado, viu? Obrigado. Saúde. Saúde. Vida longa.